Zona Mista do Hernan aqui no All Sport. Aproveita, se inscreve, ativa as notificações para você receber uma mensagem quando tiver um conteúdo novo. Não só aqui o nosso Zona Mista toda semana, mas também o conteúdo do All Sport está cada vez melhor. E é o seguinte, a gente também está nas plataformas de áudio. Toda semana eu recebo um convidado especial. Hoje a gente está aqui num clima assim de escritório, redação, mas a gente está na Arena Corinthians. Sim, a gente está na Neoquímica Arena, que é gigantesca, mas a gente está nos bastidores, porque eu vou conversar com um integrante, né, do Corinthians que chegou 2 meses e meio, CEO do Corinthians, Fred Luz. Ele chegou com uma vasta experiência e eu diria para você, Fred Luz, obrigado por receber a gente aqui na Arena. Prazer para mim, obrigado a você. Que é o seguinte, você tem experiência de trabalhar em grandes clubes como Flamengo, Coritiba, Cruzeiro, estou esquecendo de algum mais? Tá, Sport, Ceará. Você tem experiência... Alguma coisa no Vasco. Vasco, São Paulo também. São Paulo, uma coisinha. Que eu quero que você me conte essa história. Marcas, você trabalhou em grandes empresas, mas o Corinthians me parece ser um desafio gigantesco. E aí, como é que estão esses 2 meses e meio de trabalho aqui nesse gigante aqui, Fred? Na verdade, eu já tenho convivido com o Corinthians desde 1º de julho, né? É verdade. Então tem julho, agosto, setembro, 3 meses e meio. 3 meses e meio, eu comi um mês aí. Mas eu acho que o Corinthians, na minha visão, o maior desafio que tem no futebol brasileiro, por conta do potencial do Corinthians, né? E da defasagem que o Corinthians está em relação ao lugar que ele deveria ocupar por merecimento, por potência e tudo mais. Então tem um lado assim muito legal do desafio, né? Que eu acho que é o maior desafio que tem hoje no futebol brasileiro. Me sinto muito honrado por estar aqui. Eu me lembro da tua entrevista coletiva, que foi uma entrevista coletiva assim que você trouxe dados, números, foi uma apresentação assim, né? De lá para cá, o que mudou, o que você conseguiu fazer, o que está no caminho? Então, a gente está meio que preparando e fazendo, né? Uhum. Então, planificando. A gente já tem um plano, esse plano já foi submetido ao presidente, a gente tinha um prazo aí de 6 semanas a 8 semanas para montar o plano, e esse plano, em meados de agosto, ele já estava desenhado, né? Uma parte dele já está em implementação, principalmente naquilo que diz respeito ao aumento das receitas. Nós mapeamos todas as oportunidades que o Corinthians tem, né? Então, quando você vê aí, por exemplo, o Flamengo com uma receita de 1.300 e poucos, e o Corinthians na faixa de 800, a gente vê que o Corinthians tem aí uma grande oportunidade de melhoria das receitas, né? Então, nós elencamos quais são as primeiras, estamos agora já planificando, estamos trabalhando muito junto ao departamento de marketing do Corinthians, né, liderado lá pelo Vinícius. Temos iniciativas em relação ao fiel torcedor, que nós também estamos organizando, planificando, acho que aí tem grandes oportunidades. Então, nós mapeamos todas as linhas de potenciais receitas e estamos trabalhando já, acompanhando o dia a dia. Por outro lado, o Corinthians tem um desafio enorme no dia a dia, que é a gestão do caixa, né? Sim. Que é liderado lá pelo Pedro, né, como diretor estatutário do clube, o Pedro Silveira, mas que nós também fizemos um aporte de qualidade na forma de acompanhar o caixa, de ter uma visualização melhor do que está acontecendo e de ir tentando otimizar e de estabelecer como é que a gente gerencia os pagamentos e como é que a gente supera, eu diria assim, os sobressaltos que nós temos por conta de bloqueios judiciais, por conta do perfil do endividamento do Corinthians, né? Precisamos acelerar mais o processo de negociação com os nossos credores, no sentido de organizar esse caminho e de permitir que o Corinthians sofra menos sobressaltos, né? O Corinthians tem uma dívida muito grande, mas ela não é impagável. Pelo contrário, ela é pagável. Mas o perfil de pagamento dessa dívida é que
hoje torna um desafio a renegociação para a gente poder estender no tempo essa dívida e permitir que o Corinthians, junto com o pagamento, também não perca a sua potência de desempenho esportivo que demanda um orçamento dedicado ao futebol. Então, são coisas que nós estamos desenhando, faltam ainda alguns ajustes, mas eu estou vendo por parte da diretoria do Corinthians, liderada pelo presidente Augusto Melo, um esforço muito grande para a gente fazer as coisas acontecerem. Estou tendo apoio, me sinto estimulado e também, muito importante dizer, muita gente boa nos quadros executivos do Corinthians. Quer dizer, eu estou encontrando gente comprometida com sucesso, tanto na arena, como na área de marketing, como na área financeira, como em todas as áreas que eu converso. Existe sim um objetivo de trazer o Corinthians para esse lugar que ele já ocupou, inclusive, né, lá em 2012. E agora é organizar, definir as metas, como o presidente Augusto já falou algumas vezes, acompanhar essas metas com o time do Corinthians, tanto na liderança como no pessoal aí que está com a manga arregaçada, né, que eu pretendo estar apoiando a fazer acontecer. Quantas horas por dia você trabalha? Porque, olha, só o que você falou agora de trabalho, eu imagino que deve dar ali um... Cara, eu assim, eu acredito que a minha mente está 24/7 dedicada ao Corinthians. Imagina. Né? Porque eu acho que não é nem só o que você está aqui fisicamente, né? Que assim, é da minha natureza isso. A minha mulher até fala assim, cara, você fica pensando, né? A gente fica pensando e fazendo. Eu não sou o cara que vai mais fazer. Quem vai mais fazer é o time, claro, né? Mas assim, eu vejo que as organizações que têm sucesso são organizações que têm assim um alinhamento muito grande entre a turma que tem a caneta, que eu chamo de autoridade, né? Aliás, não é uma invenção minha, é de um professor de Harvard. Então, o presidente e os seus diretores estatutários é que tem a caneta junto com os demais poderes do clube, né? Esse é o pessoal que tem a caneta. Então, esse pessoal estando comprometido com o objetivo já é uma grande coisa. Isso sozinho resolve? Não. Uhum. Tem que ter um segundo nível, que é o nível onde eu estou inserido, que se chama de poder. A gente muitas vezes confunde poder com autoridade. Claro. A autoridade é o máximo, é quem tem a caneta que diz sim, que diz não, que aprova plano, que desaprova plano, que diz o que a gente vai fazer e o que não vai fazer. Poder, eu gosto muito dessa definição desse professor, que se chama Isaac Adizes, diz que poder é quem sabe fazer, né? E aí eu acho que tem uma coisa importante junto a esse quem sabe fazer, que quem sabe fazer não é que diz quem sabe, é quem tem uma história de ter feito, né? Então, no Corinthians tem muita gente que tem história de ter feito, que deseja fazer, né? E que está nesse conjunto subsidiando a autoridade naquilo que ela deve direcionar as decisões e escolher as prioridades. Então, é isso que a gente faz. E o terceiro elemento é o que se chama de influência, que é quem vai fazer, né? Como mobilizar a turma toda do Corinthians, esses funcionários valorosos que o Corinthians tem, né? Colaboradores, para estarem todos imbuídos do mesmo projeto, todos integrados sobre isso, sob a liderança do poder estatutário do clube, com aporte de conhecimento, método, processo e tendo o nosso batalhão trabalhando de uma forma eficaz. Isso se dá através da definição das metas e dos orçamentos, né? As metas têm que falar com o orçamento. Você tem um desejo de entregar um determinado trabalho, mas sem ter pessoas, sem ter os recursos financeiros, sem ter o orçamento, também não anda. Então, essas coisas têm que andar em conjunto. Construir esse modelo, que a gente já fez, já está proposto ao presidente, a gente já está começando a executar. É agora o nosso grande desafio, eu diria assim, colocar o transatlântico na direção, porque ele é grande, ele é pesado, para ele navegar na direção correta e o Corinthians chegar a esses grandes objetivos. Você, na tua fala, me chamou a atenção, você disse assim, a dívida do Corinthians ela é uma dívida pagável.
Sem sombra de dúvida. Que é algo que, assim, para o torcedor, eu imagino que seja um alívio. É uma dívida que está ultrapassando 2 bilhões e tal, mas é uma dívida, como você diz, e você está aqui no dia a dia, sabe que é uma dívida pagável. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor do Corinthians que ouve declarações, está lá nas redes sociais, o Corinthians está com uma fama de caloteiro. O Corinthians, e eu não sou eu, André Hernan, que estou aqui falando isso. Tem a entrevista do presidente Cristiano, não sei se você viu a entrevista do presidente Cristiano do Cuiabá, dizendo que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Como explicar isso para o torcedor que vê essa entrevista, que vê isso nas redes sociais, e agora você trazendo isso? Como equilibrar esses dois mundos? Assim, eu já vivi isso em outros clubes também, né? Eu vivi isso no Flamengo. Você lembra a frase do Vampeta em relação lá ao Flamengo? Sim, finge que paga, finge que joga. No caso do Coritiba, a gente viveu bastante isso. No caso do Cruzeiro, então, nem se fala, né? Assim, a situação era caótica. Em 2021, isso tem pouquíssimo tempo. 3 anos atrás, né? O que acontece não é que o clube seja caloteiro. E aí eu vou pedir licença ao Cristiano. Acho que ele exagerou muito, né? E no momento adequado, essas respostas vão ser dadas, porque o que tem é um descasamento, como eu já falei aqui, entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas no Corinthians no curto prazo. Então nós vamos precisar, sim, da compreensão, inclusive do Cristiano lá do Cuiabá. Eu sei que foi tentado isso, mas não se chegou a bom termo. Eu acredito que se chegará, porque é inviável, isso sim, é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. Então o Corinthians precisa sim da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, viu, Cristiano? Tem nada a ver com golpe, coisa nenhuma. É uma renegociação organizada em que os credores compreendam que pagar na forma que está estruturada, isso não vai acontecer. De uma forma ou de outra, não vai acontecer. Mas é possível, sim, pagar, manter a relação e garantir o direito do credor no médio e no longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é um problema de reescalonamento. E a diretoria do Corinthians está num processo de conversas e de renegociação. Nós tentamos de uma forma com o Cristiano que não foi levada a bom termo, eu diria ainda, mas que será levada a bom termo com certeza, não tem golpe nenhum, mas tem sim uma dificuldade de honrar, até mesmo com esses tumultos que eventualmente credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles, com penhoras, com bloqueios de contas, que fazem com que o Corinthians não consiga ser inadimplente com os demais. Então é preciso agora uma freada de arrumação, uma repactuação da forma de pagar, porque é perfeitamente possível pagar, mas não é possível pagar da forma como essa dívida está estruturada. Perfeito. Fred, você é um cara de mercado, você é um profissional que conhece muito essa questão de valores, de marcas. Mesmo o Corinthians estando nessa reestruturação, nesse momento que vocês estão tentando reerguer um gigante como o Corinthians, como é que o Corinthians hoje é visto no mercado para as marcas, quem quer hoje chegar a investir no Corinthians? Como é que está a imagem do Corinthians? Eu diria que a imagem do Corinthians, ela foi, até um certo ponto, um pouco prejudicada, acho que não foi demais. Eu acho que a marca do Corinthians é desejada, basta ver o tamanho dos contratos de patrocínio que o Corinthians está assinando, né? A dimensão de atletas que o Corinthians está conseguindo trazer. Eu acho que a receita do Corinthians está aumentando esse ano de 2024, quando você compara com o ano passado, e tem muito potencial de crescimento. O que eu acredito é que o Corinthians, na medida em que ele se organize melhor, principalmente nessa questão da qualidade dos pagamentos, da forma como ele vai pagar, de pactuar e honrar os seus compromissos, isso gera mais credibilidade na medida em que o Corinthians respeite sempre os seus patrocinadores e os seus fornecedores.
isso também vai trazendo cada vez mais credibilidade. Eu já vivi isso, né, em outros momentos. Não quer dizer que todas as histórias sejam iguais, mas eu não tenho sombra de dúvida que a imagem do Corinthians não está danificada. Ela pode ser melhorada, mas está muito longe de estar danificada. E que nós temos todo o potencial para levar o Corinthians para uma receita igual ou superior à receita que o Flamengo tem. Eu acho que assim como o Flamengo também ainda não chegou no total potencial dele, eu acho que o Corinthians, então, que está com uma defasagem de cerca de 500 milhões por ano em relação ao Flamengo, tem uma oportunidade muito grande de geração. E se o Corinthians gerar esse aumento de receita de 500 milhões por ano, ele aumenta muito a capacidade dele de pagar essa dívida. Não sei se ficou assim esclarecido. Sim, sim. Tem dever de casa para fazer, tanto no aspecto do aumento da receita, quanto no aspecto da repactuação da dívida. A gente tem que fazer isso quanto antes, mas também temos que ser realistas para saber que isso não vai ser feito do dia para a noite, né? Isso demanda tempo, demanda organização e até uma outra coisa, ganhar credibilidade é uma coisa que demora, perder é rápido. Isso é verdade. Existe um prazo, Fred? Ou é aquela coisa, quando você coloca prazo, você vira refém daquilo que você fala? Ou assim, para você diminuir, amortizar, ou você começar a ter receita? Quando você gera... Eu acho que tem algumas coisas que a gente já vai gerar um aumento de receita expressivo já em 2025. Em 25? Não desses 500 milhões, mas eu acho que o Corinthians pode almejar aí em 25 um aumento de receita. Eu acho que tem que buscar aí pelo menos uns 200 milhões de aumento de receita. Tem que reescalonar a dívida, né, também, isso a gente tem que estar com isso decidido ainda este ano, né, já montando um programa factível, exequível, e que eventualmente até a gente se comprometa a pagar mais rápido na medida que a gente mais rapidamente atingir os objetivos de aumento das receitas, né? Então, assim, a grosso modo é isso. E o meu sonho de consumo é que ainda neste mandato do presidente Augusto Melo, ou seja, até o final de 2026, o Corinthians já esteja numa posição bem mais equilibrada, não ainda com todos os seus problemas resolvidos, mas tendo time competitivo para disputar G4 do campeonato, portanto, está disputando Libertadores, está disputando Copa do Brasil, como ele já está hoje até, né? Eu não acho que o elenco do Corinthians seja um elenco desqualificado, acho que não. Acho que os resultados, principalmente do Campeonato Brasileiro, não espelham a qualidade que o elenco adquiriu a partir do meado da janela aqui, né? Então, eu vejo o Corinthians para 2025 muito mais equilibrado, fora de campo, como dentro de campo, e trilhando esse caminho para 2026 estar numa situação bem mais confortável, ainda dentro do mandato do presidente Augusto Melo. Obviamente, nenhum torcedor do Corinthians pensa em Série B no ano que vem. Você nem trabalha com isso, né, na tua cabeça. De jeito nenhum, ninguém, pelo amor de Deus. Ninguém, né? De jeito nenhum. Ô, Fred, você é um profissional que falou aqui já muito da questão do trabalho que você tem com marketing, essa proximidade, essa tabela, esse entrosamento. É praticamente Memphis e Yuri Alberto ali, aquela tabelinha. Cara, eu vim desse mundo, né? Que eu vim do mundo do varejo, de geração de... Eu sou muito mais comercial você já do que financeiro. Você já transformou uma marca que era uma lojinha ali no Leblon em um negócio gigantesco. Sozinho, não. Gigantesco. Quem fez foi o fundador, eu entrei depois, eu só ajudei uma companhia que no momento não estava dando lucro a ser extremamente lucrativa, isso eu ajudei. Ajudou, enfim. O Memphis chegou e, assim, transformou o ambiente do clube, né? O Corinthians deu uma revigorada. Deu visibilidade mundial para o Corinthians. Visibilidade mundial. Já há alguma mudança em questão de receita e marketing depois da chegada do Memphis? Não, diretamente ainda não. Quer dizer, tiveram coisas pontuais, mas não são extremamente relevantes. Nós passamos a vender o direito dos jogos do Corinthians para a Holanda. Para a Holanda. Né? Isso foi uma coisinha, né? Mas não é um boom. Mas eu acho que não só com o Memphis, como com outros atletas visíveis do Corinthians, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer em termos de levantamento de receita, em parceria com eles
que tragam valor para eles e tragam valor para o Corinthians também. Eu acho que aí tem uma avenida de oportunidade a ser explorada. E tem estratégias traçadas, por exemplo? A gente está desenhando. Uhum. Seria mentiroso dizer que já está tudo desenhado. Claro, Não, claro. tem um longo trabalho aí pela frente. Tem alguma coisinha assim que dá para adiantar? Falar Não, assim, olha, isso aqui é olha, uma cara, ideia... Assim, A fase do time não permite você falar. Não. Eu prefiro falar Uhum. sobre o que está feito Do que o que você... sobre o que vai fazer. Porque vai sabe? que, né? Não é porque vai que. Assim, eu sou meio cheio de manias. Né? Eu Tá acredito certo. muito na frase que é o seguinte: você só sabe depois que você faz. Claro. Então, você fez, então você sabe. Está feito? Não. Então, não sabe. É. Pode ter potencial, ter uma expectativa e tudo mais, mas não fez. Então, assim, você vê que eu sou um cara que apareço pouco, que falo pouco, estou até aqui dando essa entrevista, não é uma coisa comum, né? Não é meu papel, eu acho que quem tem que brilhar no Você é mais discreto e mais... Não, mas eu acho que mesmo assim, até por missão mesmo. A famosa frase menos é mais. Adoro essa frase. É mesmo? Adoro, falo isso toda hora, em tudo. Eu acho que menos é mais, ser mais simples, mais objetivo. Não acredito em salvador da pátria, então eu acho que, os trabalhos são sempre trabalhos de time, então eu acho que qualquer tipo de evidência demais é contra o trabalho do time, né? Uhum. Porque, na verdade, o que tem que se valorizar é o time. Sim. E quem tem que aparecer numa instituição como o Corinthians, né, é o presidente do Corinthians, são os diretores estatutários do Corinthians, as pessoas do futebol, que são as estrelas, os jogadores, o treinador. Não é um executivo que está, entendeu, por trás das câmaras, ajudando a organizar, a cobrar, a acompanhar, né, de novo, sob a liderança dos estatutários, que no fundo os estatutários é que fazem chover ou não no clube de futebol, ou até não em qualquer organização, né? Sim. E até muitas vezes se confunde muito o papel do que seria um CEO numa associação. Um CEO numa associação não assina papel. Não assina, né? Não. Então, assim, na verdade, quem é realmente o decisor num clube de futebol é o presidente e os diretores estatutários. Ponto. É que dá aquela sensação de que o CEO é o cara que vai chegar lá e vai falar assim, não, esse aqui vai ser contratado, esse aqui está demitido. CEO demite treinador? Não. Contrata jogador? Também não. Também não. Mas apoia o presidente no controle orçamentário, na leitura do equilíbrio de todas as áreas, não só do elenco do futebol, como também do time de marketing e tudo mais. Mas apoia o presidente. A decisão final é do presidente. A decisão final é do diretor financeiro. A decisão final é do cara que está na liderança do futebol. Mas tudo isso passa por um escrutínio, uma avaliação de equilíbrio, de novo, meta e orçamento, e tudo isso vai para o presidente dizer se ele acha que está bom ou que não está bom. Memphis Depay não foi uma loucura financeira. Não foi. Não foi. Não foi. Estava no plano, foi feito dentro do plano, estava dentro da conta, tudo bonitinho. Então, o trabalho do CEO também é dar essa opinião. Com base... Sem dúvida. Com base ali... Mas orçamentária. Vamos deixar bem claro. Claro. Se o presidente quiser fazer isso. contra a opinião ele vai fazer. Também tem isso. Porque esse é uma atribuição do presidente. Esse é o outro lado. Não, isso é importante você falar isso, porque deixar claro qual que é o papel do CEO aqui, né? Exatamente. Aqui qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar, exatamente. No Flamengo era assim. No Cruzeiro foi assim. Sim. No Coritiba foi assim. Sim. Em todos os clubes. Eu imagino que quando você esteve lá no Flamengo com o Bandeira, foi a mesma coisa na contratação do Guerreiro. Igualzinho. Que veio daqui do Corinthians, todo mundo falava lá no Flamengo, pô, mas o Flamengo está se estruturando, está se reestruturando, vai trazer o Guerreiro. Mas foi feito dentro da responsabilidade. Eu imagino. Isso é que é fundamental. Essa credibilidade é fundamental, tanto para você repactuar com os credores, como para você atrair as melhores marcas a quererem ter relacionamento com a nossa marca. É essa responsabilidade, essa credibilidade que são a chave do negócio. Todas essas notícias, eu diria, que colocam o Corinthians em xeque, elas acabam, de uma certa forma, prejudicando a instituição.
Não estou dizendo que não se deva ser crítico, não quero entrar nesse aspecto. Eu acho que pode ser crítico, deve ser crítico, mas eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande em preservar o que tem de mais valioso no Corinthians, que é a marca Corinthians. Claro. E falando em presidente Augusto Melo, como é a sua relação com o presidente no dia a dia? Conversas diárias com A os gente, diretores? assim, o pessoal brinca até que eu não tenho sala, né? Mas o lugar Você tem sala ou não? eu fico lá junto com o Marcelinho, Ah, fico ali do lado dele, até eu brinco que eu aluguei lá um espaço dele, ah, né? Naturalmente não pago, mas está ali do lado da sala do presidente, é perto. uhum. Eu transito por todas as áreas, eu fico muito no segundo andar, que é onde está a área de marketing e comunicação. Transito pelo quarto andar, Isso no Parque São Jorge, no Parque São Jorge. O meu grosso do meu trabalho é no Parque São Jorge. Poucas vezes eu vou ao CT. ao CT. Agora eu vou começar a ir mais, porque está na hora da gente dar uma revisada aí no planejamento de 2025. Mas eu acho que o CT tem que estar muito concentrado ainda na captura dos resultados esportivos deste ano, né? Uhum. Então, acho que quanto menos marola se fizer lá, melhor, né, em benefício do resultado esportivo do futebol. Então, assim, eu falo com o presidente toda hora que é necessário, ele está à distância de um telefonema, ou então de eu entrar na sala dele e falar, é muito acessível. Eu não faço naturalmente nada sem pedir aprovação do presidente. E o que eu posso dizer para o presidente até agora é que o que ele combinou comigo, ele está cumprindo à risca, não tenho nenhum tipo de reclamação, nada a fazer, estou me sentindo estimulado pelos desafios do Corinthians e pela liderança do presidente e, portanto, das demais pessoas que estão na diretoria estatutária do Corinthians, com quem eu conto com a colaboração de todos, não tenho o que falar. E às vezes, bom, como a gente está aqui na Neoquímica Arena, às vezes você vem para algumas reuniões, resolver Tá, questões. eu tenho reuniões regulares aqui. toda quinta-feira. Uhum. Eventualmente, quando tem jogo, o pessoal aqui fica muito demandado, a gente muda o horário e aqui a gente está discutindo todo o planejamento. Já o jogo da semana. O jogo eu nem entro tanto, só naquilo que eventualmente vai pegar, que tem alguma demanda que Sim. exija do presidente e tudo mais, ou dos diretores estatutários. A gente procura fazer essa reunião com todo mundo participando aqui, de tal maneira que fica todo mundo sabendo tudo o que está acontecendo de todas as áreas. Essa é a forma que eu acredito a mais eficaz na governança em qualquer instituição. Quanto mais as pessoas, de novo, né, autoridade, poder e influência. Se você trocar a ordem, faz até poder, autoridade e influência, você fica com a sigla PAI. Eu adoro. Né? Tem que ter PAI, não tem? Tem que ter PAI. Poder, autoridade e influência. Então, a equipe que trabalha, que faz acontecer, que na verdade é 99% do trabalho, né? E essa turma tem que ser muito valorizada, empoderada, entrosada, participante em qualquer organização. Isso vale para futebol, vale para empresa de varejo, vale para a indústria, qualquer lugar. Quanto mais você comunica, conversa, ouve, Sim. porque essas pessoas sabem muito e corrige e dá direcionamento, né? Dentro dos objetivos gerais do clube, as coisas começam a fluir normalmente. Você gera o que eu acho uma coisa fundamental, que é uma cultura de aprendizado. Que basicamente é o seguinte: se eu não estou conseguindo fazer, é porque eu não sei. Porque você só sabe depois que você fez, né? E a cultura de aprendizado é descobrir a fazer bem feito. O tempo todo é isso. Por que a gente não fez bem feito? Não é para procurar culpado, não. É para fazer melhor da próxima vez. Exatamente. Qualquer instituição deve buscar isso. É saudável, é natural. Cara, é simples, não tem muita confusão. Quando você vai buscar a verdade, buscar o que está acontecendo, buscar no detalhe o que está acontecendo, se comparar com quem faz melhor do que você. Então, se o Palmeiras está fazendo alguma coisa que seja melhor do que a gente, em qualquer área, na área de receita, em que tipo de receita? Na área do futebol, onde no futebol? Porra, vamos copiar o Palmeiras. Qual o problema? Ou se é o Flamengo. Agora, ficar olhando o que os outros fazem pior do que a gente, perda de tempo. Perda de tempo. Que não vai me agradecer em nada. Aí eu já vou, né? Eu tenho que buscar o tempo todo, assim, o que eu posso fazer melhor? O que isso vai representar? Qual é o impacto desse meu esforço, né? Tem uma frase que eu adoro, né? Uma coisa que Deus deu igual para todos nós foi o tempo.
o que nos diferencia? É a forma como a gente usa o nosso tempo. Então, se eu gastar a minha atenção, né, individualmente, naquilo que vai trazer mais resultado para o meu trabalho, pô, é melhor eu dedicar meu tempo a isso. Exatamente. Porque se eu for dedicar minha atenção ao que dá menos resultado, estou gastando meu tempo e não vou ser competitivo. Não vai chegar lá. O modelo hoje mais próximo, ou melhor que seria para o Corinthians, ou que se busca, ou que seria um objetivo, é mais Flamengo ou mais Palmeiras hoje? Cara, difícil falar isso assim. Eu diria que em algumas coisas é mais Palmeiras, em outras é mais Flamengo, em outras é mais Atlético Paranaense, em outras é mais Coritiba, tem de tudo, sabe? Assim, eu acho que em cada assunto especificamente, eu não vou falar aqui para não dar caminho das pedras, nem, claro, né, e nem também para gerar falsas expectativas. Mas assim, quando eu olho, por exemplo, programa Fiel Torcedor, eu olho o programa do Coritiba, eu olho o programa do São Paulo, eu olho o programa do Palmeiras, eu olho do Vasco, eu olho do Flamengo, eu olho de todo mundo. E vou procurar falar com os caras que prestam serviço para esses clubes. Não sou eu, Fred. O que eu estou fazendo? Com que as pessoas do Corinthians, os executivos do Corinthians, os profissionais do Corinthians façam isso. Por quê? Na medida que o cara sabe tudo isso, ele é muito mais qualificado. Ele sabe, ele está muito mais embasado para tomar as decisões. Então eu incentivo. Vem cá, você já olhou como é que é aquilo? Você já olhou como é que é lá? Olha lá, o cara anunciou hoje que está fazendo isso, mas pode ser até um clube de fora do Brasil. claro. Então eu sou meio contra você escolher um. Copiar só um modelo. Não, copia naquilo que a gente está querendo. Não é nem copiar, é se inspirar. Ajustar, né? Porque Ajustar. você sempre copia melhorando, né? O ideal é isso, você copia melhorando. Né? Sim. O que ele faz, o que eu posso fazer nesse sentido, que eu não estou fazendo, mas que eu posso melhorar. E essa é uma mescla. Quando de novo, eu volto à cultura do aprendizado. Quando você gera essa cultura dentro de qualquer instituição, ela progride pra caramba. E tem uma coisa muito legal também, as pessoas se sentem muito mais motivadas. Cara, eu me sinto orgulhoso de trabalhar aqui. Sim. Eu me sinto por quê? Porque aqui é o lugar onde eu me desenvolvo profissionalmente, onde eu conto, eu sou importante. E eu vejo muitas vezes, né, os profissionais do Corinthians, agora eu estou falando da turma que eu chamo da influência, né, que não está nem no conhecimento em si, nem na autoridade. Eu vejo ali primeiro uma qualificação alta, mas, por outro lado, eu vejo que essas pessoas estão precisando ser muito mais motivadas para estarem participando muito mais das soluções, sem esse envolvimento político, e muito mais na busca da qualidade do trabalho em si. É nisso que a gente está buscando agregar e ajudar aqui. O tempo urge, quando o papo ficar bom, a gente tem que acelerar aqui nas conversas e nos assuntos aqui. Eu não posso passar batido aqui sem antes te perguntar, antes que eu queria muito falar sobre os trabalhos que você fez nos outros clubes e tal, sobre a questão da Álvares Marçal, que você continua como um dos sócios lá. Sim. E é uma empresa que foi contratada pelo Corinthians para fazer a auditoria, enfim, o presidente Não, auditoria não. A auditoria, perdão, para fazer todo um trabalho aqui no Corinthians, que foi o presidente Augusto Melo que contratou. E muito se falou da questão de como vai contratar o Fred Luz para ser o CEO aqui, ele é um dos sócios, gerou um ruído. E como é que é isso hoje na prática, você já trabalhando aqui? Até bom você fazer essa pergunta, porque me permite esclarecer. Na verdade, não teve uma contratação da Álvares dissociada do Fred, não foi assim que aconteceu. O que aconteceu? Quando o presidente conversou comigo sobre a minha vinda para cá, eu falei para ele, presidente, qual é o plano? Né? Porque eu entendo que para que a contribuição de qualquer profissional, mas principalmente de um profissional que venha fazer o que o presidente deseja, que é de organizar para ele a execução de um plano, parte da existência desse plano. Né? E não estava muito claro
no detalhe, na minha opinião, que seria necessário para o acompanhamento dele mesmo, a explicitação desse plano. Então, eu propus para ele o seguinte: presidente, olha só, o que ele desejava é que a minha dedicação fosse exclusiva ao clube. Eu falei, eu venho, mas eu preciso, e eu acho que o senhor também precisa, o Corinthians precisa, que seja feito um trabalho de assessment, de entendimento e de montagem desse plano. Então, no meu contrato, se você for, como ele está sendo falado aí, ele tem as duas coisas no mesmo contrato, então não tem conflito nenhum, porque ele foi feito junto. Ó, virá uma equipe da Álvares e Marçal, que é uma equipe da área que eu sou sócio. Essa equipe vai fazer esse assessment, vai fazer o plano, e com base nesse plano, daqui para frente o Fred segue exercendo o trabalho. Então, não existe nenhum outro tipo de contratação da Álvares e Marçal que não seja nesse contrato. E, portanto, não tem conflito. Mas vamos imaginar que o Corinthians desejasse contratar algum serviço da Álvares e Marçal lá na frente. Ou o Corinthians. O Fred, eu me sinto impedido de fazer isso. Me sinto conflitado e sem a menor possibilidade de fazer uma coisa dessa. Mas se o Corinthians quiser fazer, aí sim o Corinthians vai ter que ele se acertar lá com a Álvares. Tomar a decisão lá. E eu já falei lá para o pessoal da Álvares. Na duração desse contrato, eu estando aqui, eu sou Corinthians. Eu não sou Álvares e Marçal. Em qualquer tipo de relação do Corinthians. Não só em relação ao Álvares e Marçal, ou a qualquer outra entidade com a qual o Corinthians venha a ter negócios, a negociar, a se relacionar. E no caso particular da Álvares e Marçal, eu acho que eu não devo fazer parte nem da negociação. Claro. Essa é a minha visão. Mas, por enquanto, não tem nada nem na hipótese que eu acho assim, de contratar Álvares e Marçal. Em qualquer trabalho que seja, que tenha que tomar alguma decisão via Álvares Marçal, você não apita. Não faço parte. Você não apita em nada. Não. Agora, se tiver alguma decisão Corinthians, aí sim você pode dar uma opinião. Eu posso dar uma opinião para o presidente. Para o presidente e não para a empresa onde você tem sociedade. Eu estou full time dedicado ao Corinthians, aos interesses do Corinthians. Sempre com o presidente dando a palavra final. Presidente e os poderes ligados a ele. E isso, obviamente, todos de acordo. Tudo. Isso foi falado desde o primeiro minuto. Então é importante esclarecer isso para quem, né, sempre está falando sobre isso. Acho que isso é tema, inclusive, de reuniões de conselho e que às vezes sai em veículos. E esclarecer nada melhor do que ninguém melhor do que você para esclarecer isso para o torcedor. Eu acho até que a melhor pessoa mesmo é até o presidente. O presidente também, né? Quer dizer, eu e o presidente. Claro, essa claro. Conversa esse acerto foi feito entre nós. Claro, claro, para explicar essa situação. Agora, Fred, você está num gigante como o Corinthians, a gente falou muito sobre a gestão do Corinthians, tem muito trabalho pela frente, mas eu imagino que, assim, é óbvio que o Corinthians é gigantesco, tem muito trabalho, mas não é novidade passar o que você está passando aqui, porque Flamengo, enfim, Coritiba, Cruzeiro, muito está acostumado com bucha, né? É assim, na verdade, até pela natureza da minha função, eu sou um pouco preservado em relação a isso, né? Você citou aí essa reunião do conselho e tudo. Eu não faço parte, eu não vou fazer parte, eu respeito. Você sempre teve É um poder distante, instituído do clube e eu acho que isso tem que ser preservado e respeitado, né? E eu vou procurar não me envolver, né? Porque o que eu posso falar é sobre, como eu estou falando aqui com você, é sobre o que é no aspecto prático, técnico, sem entrar em qualquer ilação, se está certo, se está errado, claro, se devia ser assim, né? Isso não cabe a mim falar, né? Então, assim, eu estou acostumado e eu acho que, assim, eu consegui, né, eu até na física mesmo, nesse aspecto, perseverar, porque também nunca me arvorei em me meter nessas coisas. claro. Porque aí seria, assim, um outro conflito. Sim. Porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui contratado pelo presidente do Corinthians
acredito pelos seus pares, os diretores estatutários, né, a quem ele deve ouvir, e alguns deles até fizeram parte da discussão do meu próprio contrato, né, para fazer um trabalho específico de consultoria, o termo é esse no contrato, né? Eu formalmente não sou o CEO do Corinthians, eu sou um consultor para apoiar a diretoria executiva do Corinthians em conseguir esses objetivos nobres, desafiadores do Corinthians. E assim, essa questão de politicagem de clube, até você também está, assim, politicagem de clube, eu estou falando dos clubes que você passou, você também tem experiência, porque também você trabalhou na vida pública, né? Você chegou a ter alguma participação com política, né? Mas num ambiente, foi no Partido Novo. Partido Novo, que né? É um partido que diz que ele não é político, né? É verdade, né? Você também é um cara completo, né? Você já passou por todos os lugares. Não, assim, é mais fácil falar onde você não passou, né? Não, já não passei um monte de coisas que eu não sei fazer. Você falou pelo campo da medicina, eu não entendo nada de nada. Ufa, achamos um lugar onde Fred Luz não passou. No campo do direito eu não entendo nada de nada. No campo da comunicação, né? Eu digo até que no futebol, intrinsecamente, também não é a minha praia, né? É a gestão do futebol, mas quem é que joga bem? Qual é o treinador? Assim, opa, não é muito o meu skill, né? Então tem muita coisa que eu não conheço, graças a Deus que eu me considero um aprendiz. Isso é bom. Eu muito mais do que achar que eu sei, aprendendo. eu acho que eu não sei, que eu tenho que aprender, que eu tenho que colaborar. Por outro lado, eu tenho uma coisa assim da qual eu me orgulho, é de ter passado por lugares que deram certo. E aí essa pergunta, o que esse cara já fez? Aí tem lá uma lista de coisas boas que eu já fiz, né? Que eu tive, e o já fiz é até meio exagerado, porque também nunca fiz nada sozinho. Sim. Né? Eu sempre fiz com time, com gente qualificada, com gente muito boa, tanto do meu lado, como, vamos dizer assim, hierarquicamente inferior, não acredito muito nisso, como também hierarquicamente superior. Então, eu me orgulho muito das pessoas com as quais eu tive a oportunidade de construir valor em conjunto. E o Flamengo foi um case, assim, né? Baita case. É um case, né? assim, Mas o Cruzeiro foi também, o Coritiba foi também. Mas acho que o Flamengo, por ser Flamengo, né? É o tamanho. Tamanho, né? É isso que eu espero aqui no Corinthians. E assim, foi um trabalho... como é que você definiria esse trabalho assim? Como é que você resumiria esse trabalho? Eu acho que, primeiro, uma identificação do objetivo claramente, das renúncias que teriam que ser feitas para atingir esse objetivo e assim, da determinação em enfrentar as dificuldades, né? Porque nem tudo é feito de flores, você sabe bem disso. E aí isso acaba que é feito com uma velocidade muito maior. Mal comparando, é como você ter uma doença, apesar de eu não ser médico nem nada disso, e tem uma prescrição médica que dá certo em 80% dos casos, que traz um resultado para aquilo mais rápido e você não quer tomar os remédios. Você pode fazer isso? Pode. Sim. O que vai acontecer? Vai demorar mais. Você ficar bom. É isso. Existe uma lembrança do que você está vivendo hoje com aquilo que você viveu no Flamengo, pela grandeza, pelo tamanho do Corinthians, até pelo momento de clube endividado, de política, de tudo? Assim, é uma realidade diferente. Como eu já disse, eu acho que do ponto de vista das coisas e dos quês, né, os valores e tudo mais, o Corinthians me parece mais fácil. É mesmo? Do ponto de vista do comprometimento das pessoas para andar para frente, o Corinthians me parece mais complicado. Para mim, em resumo, é isso. O resumo é esse. Não, e assim, e hoje olhar o Flamengo do jeito que está, campeão... Agora é que a história do ovo de Colombo, né? Já botou o ovo em pé. Libertadores, 2 Libertadores, a Copa do Brasil, Brasileiro. Mas qual foi a premissa? Futebol se faz com dinheiro. Vamos arrumar o dinheiro. Quais eram as acusações naquela época? Essa turma só pensa em dinheiro. Não era? Não entende nada de futebol e só entende de dinheiro. Receita, dinheiro. E aí chegou o dinheiro. E aí? Com dinheiro é mais fácil, né? É isso. Dinheiro é tudo? Não.
Você precisa de competência também para administrar o dinheiro, para tirar mais. Mas, cara, quando você tem sobra de dinheiro, fica mais fácil corrigir o erro também, né? Porque com dinheiro você consegue trocar o pneu com o carro andando. Esse é o desafio, na minha opinião, do Corinthians. O Corinthians não tem um orçamento pequeno no futebol, já é um orçamento razoável, mas poderia aumentar muito, né? Tô com o tempo estourado, Fred, mas eu preciso te perguntar uma outra coisa que é assim, aquela coisa assim, tem uma lenda do Fred que ele só sabe trabalhar em SAF. É lenda? Flamengo é SAF? Não. Então é o seguinte, cara, na verdade, o que eu falei? Lendas da Olha bola. Lá, autoridade, poder e influência. Quem é a autoridade? O presidente do clube. E o seu poder constituído. Em nenhum momento teve demanda do Corinthians em relação à SAF. Não tem demanda. Nenhum momento. Nunca teve, né? Não teve. Agora, se perguntar o cara que era presidente do Cruzeiro, o Serginho, qual era o objetivo dele? Presidente do Coritiba, qual era o objetivo dele? Sempre olharam para o lado da SAF. Aí o trabalho é feito para quem? Para quem dirige o clube. Claro. Então aqui não tem isso. Simples assim. É. E o presidente Augusto Melo falou que enquanto ele for presidente, esse assunto não será levado a nada. E quer saber? A maioria das grandes associações, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, não são SAF, nem cogitam ser SAF. Por que o Corinthians cogitaria? O Flamengo foi reorganizado sem fazer SAF. Eu não acho que a decisão do presidente seja uma decisão equivocada. Eu acho que a decisão correta. Assim, simples assim. Não tem nada a ver, né? Não faz parte do cardápio. Então... Agora, estudar, como eu falei, estudar, conhecer, saber. Fazer um estudo de SAF, como você fez, inclusive, no São Paulo. Foi em que ano isso? Hein? Foi em que ano isso? Eu acho que foi 2022. 2022. Já acabando na gestão... em 23, na gestão do Casares. Ele te convidou para fazer um estudo. Junto lá com um conselho lá, que era o Pimenta, o doutor Pimenta era quem liderava. E aí fez um estudo, entregou... Fizemos um estudo junto com o escritório, com o CSMV, que é o Sica, é o líder lá do escritório. O André Sica, né? André Sica e o doutor Juliano De Pietro, que é o advogado tributarista daqui do Corinthians. Do Corinthians, E aí teve um estudo só. Só isso. Fizemos lá 3 mãos, foi só isso. Entregamos e fomos embora. Que é um estudo e tá lá. Tá lá. Se vai usar, é outra coisa. Não, eles falaram que acho que não tinha nenhuma ideia de usar na época, né? Tanto que até hoje nem não cogitam disso, pelo que eu saiba, lá no São Paulo. Mas não é uma decisão que não pertence a nós. Claro. Não pertence a mim. Contratou o profissional, entregou o estudo, já era. Tá gostando de São Paulo, falando em São Paulo, da cidade de São Paulo? Bom, eu sempre gostei muito de São Paulo, isso não é... Tá se acostumando? A novidade para mim é Tatuapé. O bairro Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, tem muita pizzaria, tem... Mais do que pizzaria, tem restaurantes espetaculares. Espetaculares. Cara, bairro muito bom. Eu estou gostando aqui. Tá adaptando? Tá gostando? O pessoal é gente boa, o pessoal é acolhedor. Tem que reclamar. Tem muito corintiano. Pra caramba. Quando a fase é boa é legal. Agora quando bom ficar em casa. Por isso é que eu não gosto de aparecer muito. Quando é bom, quando a fase é boa, tá tudo certo. Fred, eu quero te agradecer por esse papo. É recíproco. Obrigado a você. Um papo assim muito esclarecedor. Eu sei que você é daquela bandeira do menos é mais, mas é importante saber o quanto se trabalha, que não tem ninguém aqui não fazendo nada, que não tem ninguém aqui que está aqui só... Isso não tem a menor chance. Menor chance. E esclarecer porque, assim, você não está falando para a oposição, você não está falando para ninguém de politicagem, você está falando do torcedor do Corinthians, que vem aqui na arena e lota, que vem aqui e acredita no time, e acho que uma reorganização de um clube gigante como o Corinthians passa pelo trabalho de profissionais como você, e acho que é importante esclarecer algumas dúvidas como foram esclarecidas aqui, e eu te agradeço demais por receber a gente aqui na Arena. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado, Renato. Prazer falar com você sempre e nesse papo aqui esclarecedor. Muito obrigado. Torcida do Corinthians, aqui a dimensão é imensa. Nós temos tudo para chegar lá, vamos lá. Boa. E toda semana a gente está aqui no Zona Mista
do Hernan. Se você não se inscreveu no canal do UOL Esporte, se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos e a gente volta na semana que vem. Me aguardem. Qual?